157. Regressor Instruction. Capítulo 823. O último. 56. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Suspirar. Não se preocupe tanto com isso, Yejin. Como eu não ia me preocupar. Isso não é apenas um jogo. Bem, é o mesmo com a guerra. Por que você age como se nunca tivesse comandado uma força militar? A responsabilidade sempre segue. Desta vez não é diferente. Isso e aquilo são diferentes. Nossa! Não gosto de liderar o campo nem na guerra, mas vou me sentir ainda mais deslocado nesse caso. Não é algo que eu possa fazer com sanidade, já que só de mover uma peça pode acabar com a vida de alguém. É a primeira vez que digo isso, mas instintivamente rejeito brincar com vidas humanas. Olha ela dizendo frases famosas de novo. Mas o que posso fazer? A única pessoa que consigo pensar agora é você. Bem, é bem compreensível. Suspirar. Ela ainda parecia não querer fazer isso. Como ela disse, sua intuição rejeitou tais noções drásticas. Na verdade, ela parecia ter medo do ato de apostar a vida das pessoas em vez do fardo em si. Talvez, se a guerra realmente tivesse acontecido, ela não teria sentido uma repulsa tão intensa. Nossa! Comandantes psicopatas típicos como Jin King e Ji provavelmente não entenderiam Xue Jin nem pelo resto da vida. Eu entendo porque sou igual. Estou sendo honesto. Como alguém pode jogar um jogo onde usa pessoas como peças de xadrez? Que tipo de loucos tiveram essa ideia? Eu me sentia um pouco orgulhoso do fato de ser mais próximo dela do que daqueles dois. Ela e eu nos dávamos bem por um motivo. Eu não queria enviá-la para uma missão tão dolorosa, mas não conseguia pensar em ninguém além dela que fosse adequado para isso. Fiquei pensando se seria bom mandar Song Soo-kyung, mas ele estava fora porque tinha trabalho a fazer enquanto Jung Gaean estava ocupado, e Kim Sung também precisava passar tempo com os Anjos do Norte. Mais do que tudo, combina com o jeito dela. Se não satisfeita, ela teria que lutar com a derrota em mente. Ela não começaria com a intenção de perder, mas provavelmente iniciaria uma luta que preservasse o máximo de tropas possível por precaução. Claro, eu apreciava muito sua habilidade, mas talvez ela jogasse esse jogo com mais cuidado do que qualquer outra pessoa se fosse ela. Depois de um tempo, ela assentiu lentamente, abriu a porta e começou a se mover. Park Deok-gu e Sora, esperando por ela, pareciam aliviados. Poço. Você finalmente chegou. Isso é óbvio, mas você tem que esconder que pode falar comigo. Ela não disse nada, mas provavelmente estava ouvindo. Se estiver pronto, por favor me avise. Odeio vê-lo fingindo estar relaxado. Ei, Yejin, Wayant deu uma explicação rápida. Yejin. Sim. Sim. Eu sei o essencial. As informações que Sora reuniu foram muito úteis. Por um breve momento, as pessoas cercaram Yejin. É você. Será conveniente para você pensar que sou eu quem tem o poder final de decisão. Ouvi dizer que não importa se muita gente joga. Sim. Não me importo. Existem vários requisitos. Vou considerar. Precisamos de um tempo para entender as tropas e as regras antes de começar este evento. As informações que você nos deu são insuficientes. Preciso saber em detalhes quais funções minhas tropas podem desempenhar e se elas são afetadas por estatísticas, status de suprimentos, moral ou outros aspectos. Com você, que sabe de tudo, como oponente, é difícil seguir com essa missão. Eu permitirei. Estou dizendo para você parar a magia que está se expandindo em Laios. Sim. Vou fazer isso. Também vou pedir uma quantidade mínima de informações sobre as tropas que você vai operar. Isso era apropriado. Com esse conhecimento, haveria espaço para comunicação. Deveríamos saber sobre seus soldados tanto quanto ele sabia dos nossos. Imagem. Claro, havia a possibilidade de ele não saber sobre a composição do nosso exército, mas as chances eram pequenas. Não, mesmo que ele dissesse que não sabia, não acreditaríamos, considerando que ele era membro da República. Vou pedir pelo menos igual ao que você sabe sobre nossas forças. Onde está o inimigo com quem tenho que lutar com minhas tropas? É melhor supor que os Rangers de ambos os lados têm pedido informações como se estivessem realmente em guerra. Uma carta do Departamento de Informações da Guilda do Cisne Negro chegou. Informações essenciais são exibidas, incluindo a força militar detalhada do Invocador de Demônios,
Não podemos descartar a possibilidade de que a carta que você nos enviou contém informações incorretas. Vou recusar. Deve ter sido por volta dessa época que ele começou a demonstrar interesse. Tudo nela é factual. Você pode achar conveniente pensar nisso apenas como um dispositivo de entretenimento. De preferência. Que tal tomar uma xícara de chá? Era divertido vê-lo sendo amigável. Assistir ao cara que talvez seja só um monte de programas fazendo algo assim foi engraçado, mas se ele fosse bem feito, deveria conseguir fazer isso com facilidade. Basicamente, ele gostava de socializar com pessoas capazes. Em especial, ele provavelmente gostava especialmente de pessoas inteligentes. Quando ouviu o boato de que eu era um gênio, imediatamente tentou me testar. Era como se sentisse um senso de afinidade com aqueles que considerava elite. Claro, essa expressão não definiria sua psicologia. Seu senso de parentesco baseava-se em sua superioridade sobre os outros. Acho que seria mais apropriado chamar isso de simples interesse. Sim. Interesse. Era só isso. Parecia ter encontrado algo interessante e divertido. Eu vou recusar. Que pena. Shuejin leu lentamente as informações que o Ranger lhe deu. Claro, ela não estava apenas imóvel. Ela estava colocando todas as informações na cabeça e entregando para a sala de situação. A infraestrutura de comando que a Guilda Azul possuía não faltava. Wang Jeongyeon, que tinha memória de longo prazo, e a gerente Kim Myeong, que ajudava em áreas além do combate, eram iguais. Na verdade, parte da equipe de comando do Comitê de Proteção e Gestão Continental havia sido transferida para a Guilda Azul. Considerando que ele teve vida curta, achei que a possibilidade não era tão baixa. Assistindo a série de eventos, o invocador demônio parecia estar de bom humor em vez de ofendido. Sim, gerente. Gostaria que a equipe de análise de poder comparasse os poderes dos dois lados. Você tem suspeitas demais. É só um procedimento necessário. Talvez realmente seja. O jogo precisava começar de forma justa, afinal. Isso era apenas um meio de evitar a possibilidade de que a qualidade das tropas com a qual Jin King estava equipado fosse muito maior. Ele nem precisou dizer mais nada, mas parecia querer falar, então tomou um gole do chá e conversou com Yejin. O poder que você tem será mais dominante. Embora nossas forças especiais tenham diferentes especializações, você pode contra-atacá-las ou compensá-las suficientemente com seus recursos. Por exemplo, no caso dos soldados mortos-vivos que tenho, eles mostrarão um lado fraco diante dos sacerdotes e paladinos do Estado. Os não-mortos não precisam de suprimentos, mas seus equipamentos são ruins. Se não vencerem a batalha, sua eficácia será reduzida e sua dependência do mago negro será alta. Magos negros têm alto poder de fogo por padrão, mas são facilmente expostos a assassinos, e o método básico de ataque não será muito diferente da realidade. Tenho mais tropas, mas a qualidade das suas peças será um pouco maior que a minha. Uma carta da equipe de análise de poder da República chegou. Analisando e exibindo o poder do exército do invocador de demônios e do exército do jogador, por favor, verifique se há algum erro, Jeongyeon. Sim. Sim. Confirmei. Claro, não houve erro. Jin King não era do tipo que brincava com essas coisas, mas tinha espaço suficiente para impor uma desvantagem a si mesmo. E quanto à existência dos cidadãos? Enquanto minhas tropas e eu temos cidadãos para proteger, existem fontes de energia que fornecem energia para bruxos e demônios negros. Claro, minhas peças não vão protegê-las primeiro, mas, no sentido mais amplo, não são diferentes das suas. No caso de peças nomeadas. Esperar. Não diga nada inútil, Yejin. Não quero que você chame de peças. Não. Por favor, não chame isso de jogo nem os descreva como peças. Por que vocês estão discutindo sobre isso? Sério, o que há com você? Ah! Ele riu espetacularmente. Isso mostrava que ele já tinha descoberto que tipo de pessoa Shu Yejin era. Por que você está tentando perder a batalha antes mesmo de começar? Qual a vantagem de dizer algo assim? Entendi. A vida de uma pessoa não é uma peça de xadrez. Eu não concordei com essa bobagem para me dar bem com você. Não sei sobre seus valores ruins, mas espero que não jogue esses pensamentos sujos em mim, invocador de demônios. O que você faria se eu dissesse não? Eu sou. Perguntando. Um favor. Vou te dar uma dica importante. Seus pensamentos vão atrapalhar o andamento tranquilo dessa missão. Você não sabe melhor?
É uma virtude distinguir entre as forças que devem ser descartadas e aquelas que devem ser salvas, e exigir sacrifícios também é necessário como comandante. Isso não seria mais fácil no caso deste jogo? Se você ganhar, ninguém realmente perderá a vida. O que é isso senão um jogo? Diga a ele que ele nem sabe nada sobre honra. Cala a boca, seu desgraçado. Você não entende nada de honra. Traço. São aqueles que arriscam a vida independentemente da vontade. Se você ainda tem um mínimo de honra, se já foi soldado da República, é certo respeitá-los, não importa o que aconteça. Traço. Nosso King Young foi atingido no lugar certo. Isso. Ok. Você me pegou. Aceito seu pedido. Então, vai começar a ficar chato para você. Por que você não tenta fazer a missão do evento? Acho que te dei tempo suficiente para pensar, mas... Oh. E eu nunca consegui te contar antes, mas... Essas são informações sobre os nomeados. Xuejin aparentemente não conseguia acreditar nas palavras que saíam dele. Sim. Em vez de me explicar. Provavelmente é mais rápido ver por si mesmo. Olhei para as peças colocadas no acampamento dele. Absurdamente, eram pessoas que eu já tinha visto antes. Eu conseguia ver membros da Ordem dos Demônios, incluindo Mikhail. Lei seu olho, o informante demoníaco. Adorador de demônios Ito Solta. Jungjinho, o assassino psicopata. São todos rostos familiares. Ele sorriu. Então, que comece a guerra. Regressor Instruction capítulo 824, o último, 57. Eu esperava que houvesse uma carta preparada do lado dele também, já que precisava haver algum controle de balanceamento, já que a diferença de poder era enorme. Diferente da nossa facção, que possuía dezenas de entidades nomeadas, incluindo Kim Il-sung e Jungayan. Aquele desgraçado não tinha nada. Mesmo que estivéssemos enfrentando o invocador de demônios, não havia como ele parar Kim Il-sung com simples seres mortos-vivos. No entanto, eu não esperava que fossem as cartas que poderiam afastar nosso regressor. Não eram só eles. Eu conseguia ver vilões que agora não conseguia lembrar direito. Havia bruxos negros de alta patente liderando seus companheiros negros. Ele realmente parecia um especialista nisso. Eles podem ser vítimas do ódio de longa data de Kim Il-sung por eles, ou talvez tenham sido os vilões que encontraram seu fim nas mãos dos paladinos da Igreja Benignore. Seja como for, o importante era que ele tinha uma carta para lutar contra nossos seres transcendentes. Ainda. Isso não é superestimado. Aquele covarde desgraçado. Na verdade, não podia criticá-lo por ser covarde, já que tínhamos Kim Il-sung, Chaeran Jungayan, mas achei que era demais. No caso do informante do demônio, Lei Se olhou Mikhail, eles nem eram combatentes em primeiro lugar. Eles eram funcionários comandantes e administrativos que podiam ajudar nessa guerra, e eram eles que gerenciavam as tropas. Não, olhando de perto de novo, eu não podia deixar aqueles desgraçados saírem. Eles não estavam todos exibindo suas habilidades além do potencial que tinham na época. Tomando Ito Solta como exemplo, seria fácil de entender. O cenário parecia responder ao que teria acontecido se aqueles vilões tivessem crescido de verdade em vez de morrer. Seus atributos de agilidade eram extremamente altos, fazendo parecer que os movimentos rápidos que ele mostrava pouco antes de se afogar em água benta não eram apenas uma técnica. Não me lembro muito bem, mas parecia que a Espada do Vento, uma arma de grau heróico que ele tinha na época, se tornou lendária, e habilidades especiais relacionadas também cresceram. Em relação ao seu título de Vento de Celia, ele se tornou um espadachim que usava o vento e, como se para retribuir seu título de adorador de demônios, completou a evolução de 5 estrelas, terminando em uma espada negra envolvida pelo vento. Ele não só cresceu direito, como também adquiriu o poder de um demônio. Eu fiz um bom trabalho lidando com ele muito rápido. Se ele tivesse assinado um contrato com um demônio e feito bagunça, teria sido um grande problema. As correntes de ar negro vagavam ao seu redor sem parar, mostrando que sua resistência já não era mais sua fraqueza. Fiquei sem palavras diante do absurdo da situação. Além de ele ser irritante, ele me fez querer tentar usá-lo. O espadachim, que parecia estar no auge de seus dias de glória, parecia bem legal. No entanto, não mais legal que o cara perto dele. O comandante da primeira rodada da brigada. Assassino psicopata. Jungjinho. Eu não sabia porque o cara que morreu no tutorial estava lá,
Mas ele parecia forte o suficiente para fazer qualquer um se sentir preparado para ser o oponente de Kim Il-sung. Não acho que o limite de crescimento dele fosse tão alto. Ele mostrou força além dos seus limites no primeiro round. Ele devia ter recebido algum truque ou algo que o fizesse superar as barreiras do sistema ou receber o poder de um demônio. Ele não era apenas bem equilibrado o suficiente para se encaixar no trabalho de um espadachim mágico, mas seu atributo de poder mágico estava nas alturas. Vê-lo com uma espada em uma mão e desenhando um círculo mágico com a outra era impressionante. Embora parecesse encantado, havia uma forte sensação de que ele tinha todas as condições que correspondiam aos fundamentos dos psicopatas. Acho que isso é suficiente para magia de massacre. Ele até tinha feitiços de movimento que podiam levá-lo por curtas distâncias muito rápido. Era absurdo ver o que parecia ter sido feito apenas para Jungaya em sua janela de status. Claro, no caso dele, ele só podia mover o próprio corpo para lugares próximos, mas era irritante ter recebido tal truque. Ele demonstrou muita manipulação de sangue e magia mediadora, então eu tinha certeza de que ele seria capaz de mostrar boa eficiência em campo. Ele pode até estar além dos nossos caras em termos de capacidade de massacre. Além dele, havia Kishiol e Jae-jun, que perderam a vida juntos no tutorial, o russo Park Deok-gu, que trabalhou com Jin King, e os soldados e oficiais que o seguiram. O time deles foi impressionante. O deck dele parecia tão golpe quanto o meu. O invocador de demônios, que reuniu todos os oficiais demoníacos, começou a colocar a mão no continente em miniatura com uma milha diabólica. Shueijin também colocou energia mágica nele, nervoso. As peças que pareciam estar paradas começaram a se mover. Não é essa a versão melhorada do mundo de bobagem da GE. É o DLC do New World, Republic Wars ou algo assim. Parecia que colocaram algumas restrições, mas realmente parecia um mundo falso. Pareciam agir e pensar por si mesmos. Também encontrei conversas que não entendia. Eu não conseguia ouvir suas vozes, mas percebia que estavam expressando sua vontade. A entidade nomeada Kim Il-sung da facção humana está ansiosa. Ele expressa uma intenção que não pode ser transmitida ao jogador. Sua intenção não foi comunicada. O centro de comando da facção humana diz que precisamos verificar nosso status de suprimentos. Parece haver um problema em relação a isso. Os dois líderes da República e do Estado estão em conflito. Enviando uma carta para cada jogador, a entidade nomeada Kim Il-sung da facção humana está chorando e triste. Ele expressa uma vontade que não pode ser transmitida ao jogador. Sua intenção não foi comunicada. Não, por que diabos ele está assim de novo? Isso é um bug? A guilda dos mercenários vermelhos da facção humana diz que você deve atacar primeiro. Se a intenção do jogador não for claramente comunicada, a guilda dos mercenários vermelhos liderará o exército. Você sabe que tem que parar com isso, né? Acho que enviar minha disposição será suficiente. Shaira da guilda dos mercenários vermelhos aceita o comando do jogador. Shaira insiste que está esperando e que a batalha deve ser travada o quanto antes. A equipe de análise de poder da guilda do Cisne Negro quer primeiro analisar e apontar a frente mais fraca da facção demoníaca. Eles deixam para o jogador decidir. É muito orgânico. A situação em si que se desenrolou em tempo real era de deixar a mente perplexa. Shueijin também mordia o lábio. Ela aparentemente não esperava por isso e pensava que precisava de um período adequado para se adaptar. Jin King olhou para Shueijin enquanto lhe dava ordens, transmitindo que estava se divertindo. Ele não estava falando sério. Talvez fosse a consideração dele por ela. Não podia ser isso. Provavelmente era por vontade de aproveitar um pouco mais o jogo. Afinal, ele não queria jogar uma partida chata. A prioridade deve ser fortalecer a estabilidade. Shueijin, que estava tão focada que eu não conseguia dizer se ela podia ouvir minha voz, se moveu como se soubesse disso também. Considerando que Jin King também não movia suas próprias tropas, provavelmente ele tinha suas próprias dificuldades pessoais. Ele precisava unir as vozes dos comandantes de campo de seu exército, e não teria que suprimir as ações repentinas das entidades nomeadas também. Talvez o psicopata louco Jung Jin estivesse correndo atrás de uma fonte de poder mágico ou soldados. Ito Solta e Lei e seu olho podem estar tentando tomar o poder juntos dentro do grupo. Basicamente, eles se moveriam com base na disposição pré-instalada. Eles estão obedecendo às ordens do jogador. A Santa Sé do Estado argumenta fortemente que o poder do demônio deve ser derrotado rapidamente. O Papa Bazel envia uma carta ao jogador,
Olhando para isso agora, a entidade nomeada, o Papa Basel, respeita os desejos do jogador, mas diz que não pode ignorar os cidadãos por medo. Por isso precisamos de uma forma de tranquilizá-los. Padres e devotos ficam indignados. Ele expressa sua forte vontade de que o demônio não possa ficar sozinho, não parecia ser obediência incondicional. Basicamente, eles respeitavam os desejos dos jogadores, mas ela precisava de uma cenoura e de um bastão para controlá-los. Xuejin e a sala de situação estavam ocupados tentando acalmar os cidadãos, provavelmente já percebendo o fato. Olhando para ela dar ordens a Oscar, eu sabia que ela estava tentando apagar os incêndios mais urgentes primeiro. Sim. Ok. Sim. Eu verifiquei. Yejin está se adaptando rápido. Ela é muito melhor que eu, a entidade nomeada. Oscar, fala em respeito aos desejos do jogador. Ela acalma os cidadãos assustados e une o Estado. Oscar ativa a habilidade especial diplomacia. Ela convoca os executivos da República e de outros países. Oscar ativa a habilidade especial discurso. Ela apela a grandes guildas e grupos armados para se unirem como um só. Oscar é bom. Os bruxos negros da facção humana se escondem com medo. Existe a possibilidade de que mais tarde eles se voltem para a facção demoníaca. Também existem efeitos colaterais assim. Quanto mais eu pensava nisso, mais parecia um jogo bem feito. O feedback nos comandos era rápido, e era como se tivessem aplicado muitas variáveis fáceis de ignorar. Em particular, como controlar essas variáveis seria um fator importante para resolver o jogo, entregando suprimentos aos soldados da facção humana. O que você acha? Você é um parceiro chato. Bem, tudo bem. Em vez de guerra psicológica inútil. Isso é muito melhor. Você acha que ela pode te ouvir agora? Ela estava ocupada demais focando no jogo. Basicamente, para criar o ambiente que Xuejin queria, a base seria mais importante. Provavelmente vai ser difícil. Claro, eu tinha que pensar que não seria fácil mover as tropas do jeito que ela queria. Ela usou suas forças defensivamente porque havia bastante espaço para Jinking executar escaramuças pelo campo de jogo. A guerreira guilda dos mercenários vermelhos e o grupo do templo provavelmente não ficariam felizes como jogador. Naturalmente, o moral deles também seria quebrado porque estavam trancados ali. Ela também precisava resolver o problema dos suprimentos se quisesse durar muito tempo. Ela precisava equilibrar a base principal, sem falar no cenário básico sem poeira, e tinha que erguer novas paredes ou perfurar rotas de suprimentos. Também havia a tarefa de formar uma rede de contato ou criar e entregar um manual para movimentos orgânicos entre grupos. Yejin é dono desta área. Não havia necessidade nem espaço para eu intervir mais. A equipe de comando da Guilda Azul escreveu um manual e o enviou para Xuejin, que o revisou e transmitiu ou cortou. Durante uma reunião com Jungai e Ansora, ela ficou ainda mais séria. Eles estavam tendo a reunião após agirem de forma que os outros não pudessem ver ou ouvir suas táticas ou estratégias. Não teremos tempo suficiente para controlar tudo. Acho que seria melhor seguir em frente escrevendo o manual primeiro. Sim, eu verifiquei. Vou revisar, gerente. Ok. Vou retomar a linha de frente. Equipe diplomática, por favor, preencha um documento a ser enviado aos comandantes responsáveis por cada frente. O centro de comando aceita a vontade do jogador e decide operar as tropas defensivamente. A sobrevivência da força principal é a prioridade máxima, e exceto por algumas entidades e tropas nomeadas, a vontade do jogador é respeitada. Bom, garantir uma rota de suprimento estável é importante. Mas a guerra não podia ser evitada. Eles concordam com a ideia de ter uma rota segura de suprimentos no centro de comando. Eles afirmam que será estável se retomarem a 15ª linha de frente. Cada comandante diz que o combate é essencial. O mercenário vermelho da facção humana quer ir ao campo de batalha. Enviando os rangers do Cisne Negro, uma batalha seria inevitável, verificando as informações das forças da facção demoníaca e da entidade nomeada. A identidade da entidade nomeada foi confirmada como o espadachim mágico Jungjinho, que atualmente comanda a 15ª frente. Ele já sabe disso. A facção humana está eliminando a entidade nomeada. Ele sabia. Espadachim do pôr do sol Kim Un-sung. Regressor Instruction capítulo 825. O último, 58. A entidade nomeada Kim Un-sung diz que obedecerá às ordens do jogador e fará tudo o que o jogador pedir. Ele expressa uma intenção que não pode ser transmitida ao jogador. Sua intenção ainda não foi comunicada. No geral, não é tão ruim assim.
As forças da facção humana se reuniram, e a batalha na 15ª frente logo começará. O espadachim do pôr do sol e o espadachim mágico se reconhecem. A entidade nomeada espadachim mágico provoca o espadachim do poente, engolindo confusão e raiva. Ele ruge de maldade e saca sua espada. Não, droga, isso é ruim. O espadachim mágico ri e insulta o espadachim do poente. O espadachim mágico quer lutar. O jogador da facção demoníaca respeita sua vontade. Não acho que o clima seja vantajoso. A batalha começa. Isso não é um bug? Com isso, pensei se deveria protestar ou não. Eu sabia que Kim Il-sung era mentalmente fraco, mas era desconcertante ver que até a peça dele era assim. Ele poderia ter convertido um pênalti. Considerando que ele era tão fraco mentalmente quanto poderoso, era bastante plausível. Não somos os únicos com problemas. A entidade nomeada de Jin King, Jungjinho, também não parecia sã. Acho que seria vantajoso ficar calado por enquanto. Se a situação da guerra se tornasse desfavorável, haveria espaço para usar os insetos como desculpa ou protestar diretamente contra Jin King. Se fosse Jin King, provavelmente aceitaria. Pode parecer um pouco sujo, mas não tinha como evitar. Como era uma batalha em que estavam em jogo a vida de preciosas pessoas continentais, não tive escolha a não ser ignorar a noção de justiça. Sim, vamos com isso. Se algum dia estivermos em desvantagem, vamos recuperar o máximo possível com essa desculpa. Enquanto eu pensava em várias possibilidades, Jin King e Xue Jin estavam ocupados manipulando o pacote de expansão de mundos falsos. Ambos sabiam que havia muito a ganhar ou perder dependendo do resultado da primeira batalha. Xue Jin, que enviou Kim Il-sung desde o início, parecia ter tomado uma decisão bastante drástica, mas na realidade, não era o caso. Ela era assim. Tinha que ter vindo do desejo dela de minimizar os danos à facção humana. Era verdade que a 15ª frente era importante para suprimentos, mas não havia motivo para enviar Kim Il-sung para lá. Se tivesse sido confirmado que Jungjin estava desaparecido, haveria uma forma de concentrar nossas forças nas outras frentes. Nosso ganho seria pequeno, mas considerando a eficiência, não havia razão para vincular a carta do espadachim do poente, que tinha uma ampla gama de capacidades, ao espadachim mágico. Ela também sabia que ele era especializado em destruição em massa, e a ideia de minimizar sacrifícios desnecessários provavelmente criou a estrutura de batalha atual. Eles estavam fazendo uma batalha bem emocionante só para um cara pequeno. Os comandantes das forças humanas afirmam que precisam de mais tropas. Eles pedem reforços. Os soldados da facção humana e o exército da facção demoníaca estavam lançando lanças uns nos outros. Bruxos lançavam feitiços, e sacerdotes continuavam a entoar magia sagrada. Os pedaços uivantes e trêmulos desmoronaram, mostrando imagens que lembravam a guerra real. Algumas pessoas da facção humana caíram no medo. Padres da Santa Sé cantaram pela luz gloriosa, fazendo os soldados ganharem coragem. Eles avançam, dizendo que não sucumbiriam aos demônios. Anomalias de status compensam o desespero. Eles rugem por vitória sobre o medo. Os comandantes de campo da facção humana avisam para poupar poder divino. O número de padres exaustos aumenta. Xue Jin mordeu o lábio enquanto observava Kim Il-sung e Jungjin balançando suas armas um contra o outro. Ela sabia que o chamado espadachim do pôr do sol nunca se cansaria, mas ao vê-lo colidir diretamente com Jungjin, ela aparentemente ficou preocupada. Depois de se fortalecer com todo tipo de magia, o espadachim mágico parecia feliz. Eu não sabia se ele tinha percebido que não havia chance de vencer em uma luta cara a cara ou se achava que deveria usar sua habilidade especial para manter os outros sob controle, mas estava claro que ele colocou Kim Il-sung em uma posição difícil de um jeito irritante. Ela escolheu o campo de batalha errado. O método de se mover continuamente por curtas distâncias e amarrar os pés era definitivamente eficaz. O sangue acumulado no chão agarrou os pés do regressor, e sua magia irritava. Era difícil saber se ele estava lutando com ele ou apenas aproveitando a guerra enquanto cortava qualquer um que estivesse em seu caminho. O espadachim do pôr do sol não teve escolha a não ser pensar que seria difícil lidar com o cara, pois não distinguia entre amigo e inimigo, transformando todos ao seu alcance em cadáveres. Como um assassino de psicopatas, ele não hesitava em usar humanos como escudo. Se sentisse que estava em desvantagem, se esconderia atrás de uma parede humana ou criaria uma situação em que não seria fácil para Kim Il-sung atacar. Rindo como um louco, lançou uma ofensiva de forma imprudente. Considerando minhas lembranças da primeira rodada e do tutorial,
Achei que ele poderia mostrar uma aparência decente. No entanto, à medida que a batalha se prolongava, parecia que ele estava deixando sua razão de lado para mostrar sua verdadeira natureza. Não. Ele é diferente da Eira. Não se tratava de deixar a razão para trás. Ele estava mais racional do que qualquer outro naquele momento. Embora Kim Il-sung talvez não achasse esse processo agradável, ele era exatamente o oposto. Ele estava acumulando danos dos dois lados. Jung Jin, o espadachim mágico da facção dos demônios, ri de alegria e explode de insanidade enquanto avança. As tropas da facção humana temem condições anormais. Eles passaram a ter medo de Jung Jin. Os comandantes de campo insistem em detê-lo enquanto o campo de batalha gradualmente mergulha no caos e as forças de ambos os acampamentos começam a se entrelaçar. Eles entraram em um estado de confusão onde não conseguem distinguir entre aliados e inimigos. O calor do campo de batalha aumenta, e todos os soldados entram em um estado frenético. Droga! Acho que houve um engano. Jinkin teria julgado que era uma área que não teria escolha a não ser se render. Considerando o jeito de Xuejin, seria óbvio que ela seria obcecada por essa fachada. Provavelmente entenderia por que ele colocou Jungjin em um campo de batalha que precisava ser vencido a qualquer custo. Ele só está te provocando para uma briga aérea. Você sabe disso, né? Ele pretendia acumular o máximo de danos possível e nos derrubar. Isso era muito típico dele. Pensavam em receber benefícios mesmo tendo que continuar fazendo uma bola de neve doando o que tinham, enquanto continuavam a prejudicar o outro. Claro, não havia como Xuejin deixar que eles simplesmente fizessem isso. Além de reorganizar rapidamente as tropas, comandantes de campo com altos níveis de liderança foram imediatamente enviados para incentivar as tropas. Entidade nomeada, o espadachim do pôr do sol Kim Il-sung erga a espada do pôr do sol. As forças da facção humana são libertadas de seu estado frenético. A entidade nomeada, escudo da fé, Park Deokegu, grita para se reagrupar. As forças da facção humana se uniram mais uma vez. Eles hasteiam a bandeira e começavam a reconstruir as fileiras. Vou reconfigurar o plano e entregá-lo a cada comandante de campo. Isso não foi fácil. Era praticamente impossível reorganizar o campo de batalha já arruinado e reorganizar o acampamento. Por mais que Kim Il-sung e Park Deokegu despertassem o ânimo das tropas, era difícil separar cascalho e areia e colocá-los de volta em seu lugar. Como esperado, as forças que começaram a se mover organicamente eram estranhas até para mim. Pessoalmente, achei Xuejin fraca em improvisação, mas agora que a vi em ação de perto, percebi que não era o caso. Além das tropas se movendo conforme o manual, parecia que ela estava dando instruções diretamente para lugares onde a situação não era ideal. Não vamos nos abalar. Aqueles que reconstruíram o quadrado mágico avançarão. Os comandantes de campo da facção humana aplaudem a decisão do jogador. A moral do campo humano aumenta. Soldados, expulsem os exércitos da facção demoníaca. Reúna sobreviventes e soldados caídos e forme as fileiras novamente. Ergue seus escudos e libere sua magia protetora para avançar. Vamos nos alinhar e expulsar nossos inimigos. Os usuários de escudo da facção humana levantam suas defesas e avançam. O escudo da fé ruge em aplausos. Ele incentiva as tropas a vencer. Ele ativou a habilidade especial Instigação. Todos os aliados confiam na instigação de Park Deokegu. O moral da facção demoníaca foi quebrado. Ah! Aquele desgraçado está rindo. Isso é divertido. Isso é tão divertido. Divertido, que nada. Foder. Vai se foder, seu desgraçado. Nesse ponto, o motivo para enviar Kim Il-sung ficou evidente. Vamos lidar primeiro com a entidade nomeada, o espadachim mágico Jung Jin. Kim Il-sung concorda com a opinião do jogador, ele imediatamente pulou, balançando a espada contra ele. Jung Jin puxou o corpo para trás, desapontado. A facção demoníaca recua, arrastando suas tropas de volta. Não perca eles. Magia de teletransporte de curta distância. Foder. Achei que isso seria irritante. Os patrulheiros da guilda do Cisne Negro dizem que ainda é perigoso avançar. Eles avisam o jogador que esta é uma área não patrulhada. A entidade nomeada Kim Il-sung diz que pode cumprir sua missão. Ele grita para deixar tudo para ele, acreditando que não está em perigo. Ele expressa forte e desesperadamente sua vontade de que possa resolver a missão. Não vamos mais avançar. Xuejin murmurou decepcionado. Mesmo assim, as tropas aliadas tomaram uma decisão razoável. Ela verificou os danos imediatamente porque a batalha havia sido vencida, mas as baixas tinham que ser severas.
Mensagens continuavam chegando dizendo que o moral dos nossos aliados estava disparando e que precisávamos atacar o inimigo naquele momento. Mas era mais importante reorganizar as linhas de frente e garantir uma rota de suprimento. Tivemos que construir linhas defensivas sólidas e muros e preparar o terreno para uma batalha vantajosa. Eles mencionaram a chamada operação de golpe da segunda metade. Senti que podia ver claramente a disposição dela sempre que jogava xadrez. Quando trancou a porta daquele jeito e olhou para trás, Xue Jin foi especialmente assustadora. Não consegui ver nenhum lado fraco. Jin Qing sentia como se entendesse. Ele poderia ter previsto mais ou menos que tipo de pessoa ela era, mas com o passar do tempo, não conheceria melhor a humana Xue Jin. Sem surpresa, conforme a partida avançava, ele começou a medir Xue Jin aos poucos. Ele era como uma víbora tentando descobrir suas características para se aproveitar dela aos poucos. Você parece uma pessoa íntegra. Não é fácil encontrar alguém com uma característica tão clara. À medida que essa guerra avança, parece que estou aprendendo mais sobre quem você é. Não quero falar de coisas inúteis. Sua intenção é compreensível, mas provavelmente você não vai se encaixar aqui. Como eu disse, você não consegue nada sem sacrificar nada. Mesmo que você mantenha suas crenças e viva, só vai perder. Pense no que você tem. Por isso você abriu mão da sua honra e pegou mão do demônio. Não sou tão íntegro nem tão justo quanto você me julgou. Você já se perguntou por que perdeu a Guerra da República? Porque havia pessoas que permaneciam fiéis às suas crenças e viviam do jeito que queriam. O continente continua a se desenvolver após superar inúmeras crises causadas por elas. Eles não sucumbiram à tentação ou à força e guardaram em seus corações o que valorizavam até o exato momento de sua morte. É a espécie deles que fez o continente atual. Você vendeu sua alma para o demônio para não entender, mas eu acredito. O invocador de demônios que vendeu sua honra. Você está perplexo, né? Você não pode dizer nada, né? Você não pode dizer nada porque vê uma pessoa realmente honrada, pode? Não são pessoas como você que realmente mudam o mundo. Olha como nosso Yejin é legal. Realmente. Acho que vou ter uma queda por ela. Jin Qing, olhando silenciosamente para Xue Jin, parecia estar ficando séria. O suficiente para admitir que Xue Jin fez uma boa construção de preparação. Eu acredito que sim. Não tive escolha a não ser me manifestar. Yejin. Mude devagar. Mudar. Vamos trair aquele desgraçado. Ele acredita completamente em você. Ele foi pego. Regressor Instruction capítulo 826. O último, 59. Era um truque simples. Era tão fácil de fazer que nem precisava explicar. Era só que o jogador mudava no meio. Não foi complicado, e não foi que eu tivesse tido uma ideia única. No entanto, se alguém me perguntasse se era simples do ponto de vista daquele invocador demoníaco, eu poderia dizer não com confiança. Quem poderia prever que um jogador que estava jogando mudaria sua disposição num instante ou que a pessoa mudaria em primeiro lugar? Neste caso, especialmente, se alguém fizesse uma construção assim, até ele naturalmente seria facilmente traído. Na verdade, se ele tivesse sido burro, se não tivesse confiança em si mesmo, não haveria espaço para ele lutar, mas ele já tinha terminado sua interpretação de Xue Jin. Claro, haveria um processo de verificação, e ele ainda estaria passando por ele. Lembro de ter ouvido em algum lugar que ele tinha um histórico de arruinar a própria vida quando era pego por blefe habitual. Eu não sabia se ele estava revivendo aquela lição preciosa, mas ele continuou passando pelo processo de conhecer Xue Jin com cuidado. Ele não era diferente naquele momento. Ele estava constantemente refletindo sobre quem era Xue Jin, que tipo de personalidade ela tinha, suas crenças, como gerenciava as tropas e confirmava seus pensamentos sobre ela. Provavelmente já confiava completamente em seu julgamento, mas a forma como acumulava informações de vez em quando ainda parecia digna. De qualquer forma, posso garantir que todos os seus julgamentos chegariam a uma única conclusão. Porque ela é muito transparente. Onde mais no mundo poderia haver um como Yejin, que era puro, limpo e só olhava para frente? Quem mais viveu sem mentiras, com honra e fé no coração? Ela era como um bambu reto, como uma lança que nunca vacilava. Ela nunca escondeu seu verdadeiro eu e sempre se movia em direção ao que achava certo. Yejin não cedeu à injustiça, mentiras e poder, e não recuou quando se tratava de seus valores. Essa tendência dela se refletia em seu estilo de luta e na forma como gerenciava suas tropas.
Mesmo que eu tentasse procurar algo errado ou suspeito, não conseguia encontrar nada. Ela não tinha nada a esconder desde o começo. Como ela mesma disse, ela não se encaixava naquele lugar onde todas as conspirações e coisas nojentas estavam acontecendo. O próprio Jin King entenderia melhor do que qualquer outro. Os comandantes da facção humana dizem que não há nada que possam fazer. Às vezes, eles apelam para escolher abandonar nossas tropas. Dizem que mesmo que enviem reforços, as coisas não vão melhorar. Não os abandone. Os comandantes da facção humana elogiam sua coragem e justiça, mas dizem que é uma escolha estúpida. Dizem que, se o dano se acumular, eventualmente perderemos essa guerra. Todos gritam que a decisão sábia é abandonar Castle Rock. Eles te convencem de que não haverá soldados para ajudá-los a caminho disso. Vamos enviar pessoas para apoiá-los. O jogador entrega a missão à entidade nomeada, Lança Sagrada Shuya-Jin. Ela acena com a cabeça e pega a lança. Ela reúne aqueles que estarão com ela e organiza uma força destacada. Eles entendem que podem perder a vida nessa missão. Todo mundo diz que é uma escolha. Ela diz que às vezes temos que fazer escolhas estúpidas. Olha isso. Quem não acreditaria quando ela faz isso? O povo do continente se une e louva a coragem da Santa Lança. A entidade nomeada Shuya-Jin balança a cabeça. Ela grita que não é preciso coragem. Ela diz que qualquer um teria feito a mesma escolha. Meu traseiro, ninguém faria isso. O fato de Dun Miejin e Shuya-Jin terem tendências semelhantes foi perfeito para nós. Enquanto isso, pude ver Shuya-Jin assentindo. Ela concordava com Dun Miejin que qualquer um teria feito a mesma escolha. Você sabe? Você também. Os humanos estão dispostos a dar suas vidas pelo que valorizam. Qualquer um teria feito a mesma escolha. Se você morrer, nada será resolvido. Depois que você perder sua vida, seu valor será apenas um pedaço de papel. E no fim, ninguém lembrará do valor que você tinha. Não importa como alguém se lembra de mim. O mais importante é que eu não tenho vergonha de mim mesma. Você nunca conheceu maldade de verdade, então pode falar assim. Você nem consegue sentir o que é realmente nojento e maldosa a malevolência, então ainda pode dizer que pode fazer sacrifícios ou defender seus valores. Só porque você desabou por esse motivo não significa que eu vou. Como você disse, posso me arrepender, e coisas que valorizo podem se tornar inúteis, mas e daí? Você está satisfeito agora que abandonou seus valores e honra? Independentemente das consequências de todas as suas ações, você está satisfeito com o jeito que está agora? O rosto de Jin King estava claramente enrugado após ser atingido no ponto mais doloroso. Ele mexeu os lábios um pouco como se quisesse continuar essa batalha verbal, mas no fim, não tinha nada a dizer e continuou silenciosamente dando ordens. O que mais Jin King poderia dizer ali? O cara que valorizava a honra mais do que qualquer outro pisoteou sua honra no chão e esmagou com os pés. O que o cara que estava pagando o preço por esse comportamento poderia dizer para Shuya-Jin agora? Na verdade, ele ficaria com raiva. Talvez quisesse provar que Shuya-Jin estava errado em suas ações. Ele talvez queira dizer, você consegue manter a compostura diante da verdadeira maldade, e pode mostrar quem é apesar das tentações mundas e enganos. Não surpreendentemente, pude ver que o exército do invocador de demônios, que havia abandonado sua honra, estava pregando peças nos humanos. No entanto, os olhos de Ejin não tremiam. Podemos resolver essa situação. É possível se unirmos nossas forças. Soldados da facção humana ganham um pouco de esperança com as palavras do jogador. A entidade nomeada Oscar concorda. A habilidade especial Fala é ativada. A entidade nomeada Park Deokigu ativa a habilidade especial Incitamento. A Anki-Muikin e Ri da Guilda Azul apoiam. A habilidade da coalizão Incitamento Continental é ativada. Podemos vencer. Os humanos ganham coragem. Canções de vitória e esperança ecoam sem fim. Dizem que é possível. Imagem. Isso é inútil. Ele disse. É inútil. É como se ele estivesse falando de vilão de terceira classe. Vamos mostrar coragem e o poder da esperança. Yejin. Ela parecia que estava me mandando calar a boca, mas eu continuei resmungando por enquanto. Você tem que se trocar depois. Prepare-se. Jungjinho da facção demoníaca encontra Shuya-Jin da facção humana. A batalha deles começou. O espadachim mágico Jungjinho ri da lança sagrada Shuya-Jin. Ele olha para ela, dizendo que um oponente entediante apareceu. Uma luta que começou na linha de frente ao interligar as duas forças opostas e indivíduos nomeados.
Parecia impossível me defender disso. A entidade nomeada Shuejin da facção humana está tentando evacuar os cidadãos de Castle Rock. Jung Jin ri dela. Na verdade, essa batalha não era importante. Afinal, Castle Rock não teve escolha a não ser desabar. Foi uma operação para permitir que os cidadãos isolados de Castle Rock e os soldados exaustos escapassem. Seria correto interpretar isso como uma operação para reduzir as baixas ao mínimo, em vez de economizar energia. Não surpreendentemente, a cena em que Dun Miejin e a turma arriscaram suas vidas para deixar outros escaparem enquanto havia uma batalha bem horrível lá embaixo me pareceu um pouco sublime. A lança sagrada Shuejin está incentivando as tropas. Ela afirma que pode abrir o caminho. Ela monta o unicórnio e lidera os cidadãos e tropas para romper as forças inimigas. Os habitantes de Castle Rock estão apavorados. A entidade nomeada Shuejin inspira os cidadãos. As tropas marcham para frente. Ela é tão legal. Shuejin abre caminho. Um exército de forças demoníacas captura os cidadãos de Castle Rock enquanto tentam escapar. Disseram que ela e seus companheiros ficariam. Ela colide com Jung Jin, permitindo que os cidadãos de Castle Rock escapem. Ela e seus companheiros ficam até o fim para lutar contra os inimigos. Ela é muito legal. Castle Rock vai se lembrar dela. Shuejin, um indivíduo nomeado da facção humana, morre pelas mãos de Jung Jin, uma entidade nomeada da facção demoníaca, mas foi mortalmente ferido. Parece que vai levar um bom tempo para a ferida cicatrizar, o que o deixa indignado com seu próprio erro. Ele murmura que ela não era uma adversária insignificante e que deveria ter sido um pouco mais cuidadoso. Ele vai embora. O continente vai se lembrar dos heróis. Danos inesperados ocorreram, mas isso não é o fim. Cidadãos e soldados exaustos de Castle Rock não conseguiram escapar. Soldados da facção demoníaca os emboscaram e capturaram. Eles serão usados como fonte de magia. Os resultados não são muito bons. Os soldados da facção demoníaca retornam com os soldados e cidadãos de Castle Rock. Essa é a realidade. Qualquer um pode dizer coisas boas. Fé, justiça e coragem. Qualquer um pode dizer que você deve lutar pelo que valoriza. Ou faça algo de que você não se envergonhe. Mas veja. Este é o resultado. Você não ganhou uma vitória na última batalha. Apenas uma mera autossatisfação. Não sei se é porque ele levou muitos golpes no coração, mas a língua dele ficou bem afiada. Parecia que ele estava se defendendo. Shuejin, mordendo o lábio, parecia brava. Ela ficou olhando fixamente para o quadro de situações por um longo tempo, como se não tivesse nada a dizer para Jin King. Não havia como não ter valor nas ações dela. O acampamento humano lembra dos sacrifícios da lança sagrada Shuejin e da rocha do castelo. A operação falhou, mas seu sacrifício inspirou muitos. Uma entidade nomeada da facção humana informa ao jogador que podemos vencer. Isso não é divertido. Todo o continente canta sobre seu sacrifício. Cidadãos pegaram em armas, e aqueles que fugiram com medo ergueram seus escudos. Não é nada divertido. O moral da facção humana sobe, e seu status aumenta. Algumas entidades nomeadas desbloqueavam habilidades especiais. A Guilda Azul, tomada por grande tristeza, se levanta e ergue suas armas. É um pouco como um desenho animado, mas não é ruim. Eu nem pensei que Shuejin tivesse essa intenção. Ao vê-la com uma expressão brilhante diante do resultado inesperado, ela parecia feliz por sua fé não ter sido traída. Era um tabuleiro pequeno, mas o que poderia deixá-la mais feliz do que isso? Além disso, essa não era a única vantagem do comportamento imprudente dela. Uma magia não identificada aplicada aos cidadãos de Castle Rock ativada. Cidadãos de Castle Rock capturados pela facção demoníaca explodiram. O quê? Fontes mágicas da facção demoníaca morreram. O quê? Fontes mágicas da facção demoníaca morreram. Fontes mágicas da facção demoníaca morreram. Fontes mágicas da facção demoníaca morreram. A facção demoníaca sofre danos fatais. Muitas fontes de energia haviam sido destruídas. Eles não têm poder mágico suficiente para sustentar suas tropas. O lado deles está perplexo. Alguns bruxos negros gritam. Lei seu olho, da facção demoníaca, murmura que foi erro dele. Ele grita que não esperava por isso. Foi o nobre resultado do sacrifício deles. Não tem como eu esquecer. Desamarrei o elástico azul do Yejin. Não significava nada além de espetáculo. Virei a cabeça naturalmente, inclinei a cadeira para trás e então cruzei as pernas. Então falei com Jung Ayan, que me olhava sem palavras. Como você está, Ayan?
Você. 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 Jungayan, que me olhou incrédulo, imediatamente começou a derramar lágrimas grossas. Não era meu corpo, mas eu podia perceber que a atmosfera havia mudado. Eventualmente, como se corresse para meus braços, senti ela me abraçando, mais precisamente, abraçando Xuejin. Ansura me olhava surpresa. Vendo ela murmurar, Jungayan? Jungayan? Parecia que ela não entendia exatamente o que estava acontecendo. Ah, eu também precisava dizer algo para o Deokegu. Deokegu. Pegue uma xícara de café. Yungnin. É mesmo você? Respondendo ao chamado da lança sagrada, o filho da luz desceu diretamente sobre seu corpo. Isso é mesmo. Af. Você. E aí? Por fim, para esse invocador de demônios também. Eu precisava dizer algo. Eu não queria usar o Xuejin assim, mas acabei sorrindo e levantando a ponta do queixo. Eu deveria falar com ele como se fosse engraçado demais para suportar, com o sorriso mais cruel e desprezível que eu conseguisse reunir. Foi ótimo. Nossa. Você foi enganado de novo, comandante. Lei Kyoung. Poeia. Genking. Droga, como você pode ser enganado de novo? Achei que ia ficar viciado nisso. Sua reação definitivamente valia a pena descer. Regressor Instruction capítulo 827, o último, 60. O salão ficou confuso com a situação inesperada. Foi um pouco constrangedor e repentino até para mim, mas não foi tão ruim assim. O ar é diferente. Não era que o ar acima estivesse ruim. Era conveniente não só estar cheio de divindade, mas também ter um corpo que não precisava de sono. No entanto, eu definitivamente me sentia feliz aqui. Ué, af, ué, ike, ike. A Ian chorava enquanto me abraçava a ponto de nem conseguir controlar direito o corpo. Ela fingiu estar bem e jurou que poderia subir de qualquer jeito, mas devia estar mais preocupada com o passar do tempo. Quando ela olhou para mim, ficou incapaz de segurar as lágrimas que caíam. Uá! Uá! Enquanto ela enterrava o rosto no meu corpo, ela fazia barulhos o tempo todo, tornando constrangedor qualquer outra ação. Tudo que eu podia fazer era acariciar o cabelo ou as costas dela. Af! Uá! Opa! Af! Af! Ansura tentou acalmá-la, aparentemente confuso com o quanto Ayan gritava tão alto, mas ela não conseguia fazer direito. Jungayan? Jung. Ayan? Jungayan? Está tudo bem, Sora. Ah! Vice-mestre da guilda. Você é mesmo o mestre da vice-guilda. Assenti lentamente, e ela parecia ter entendido agora. Ao ver que Ayan continuava a murmurar para si mesma de forma incompreensível, pude perceber que ela ficou muito aliviada. Ela provavelmente sabia que Jungayan não estava apenas atuando, já que estava no meio do jogo. Não acho que o Ayan vá se acalmar facilmente. Então. Uá! Af! Af! Ike! Ela falava enquanto chorava e com o nariz escorrendo. As emoções dela eram tão intensas que eu não conseguia entender direito o que ela dizia. Assenti e confirmei. Enquanto eu falava o mais docemente que pude, ela mais uma vez enterrou o rosto no meu peito e chorou de novo. Continuei acariciando as costas dela. Ela parecia ter se acalmado um pouco, considerando que se encolheu na cadeira o máximo que pôde. Foi um espetáculo vê-la se endireitando e me olhando. Ela havia voltado à razão. Ela olhou para Xuejin como se algo a incomodasse, assentiu levemente e começou a repetir as mesmas lições de antes. Eu não sabia exatamente qual era a ação, mas parecia que ela estava pensando se poderia interpretar a Lei Qiliong, que entrou no corpo de Xuejin, como sua própria Lei Qiliong. Embora houvesse algum arrependimento, havia um acordo em seu coração, e ela concluiu que aquele era realmente Lei Qiliong. Ela parecia encantada, mesmo continuando a chorar. Definitivamente me fez sentir melhor. Depois de ver Ansura e eu, ela estava mostrando a expressão mais feliz do mundo. Era uma forma um pouco diferente, mas como a imagem que Jungayan desenhava em sua cabeça estava temporariamente completa, ela provavelmente achava que tinha o mundo inteiro. Parque Deokegu não era diferente. Eu podia garantir que ele estava ansioso para me abraçar forte imediatamente. Você é mesmo Yungnin. Cheira. Você é mesmo ele. Sério. Era desconfortável ver o grande porco esfregando o rosto com seus braços enormes e soluçando. Só me traz um café. Enquanto isso, cumprindo fielmente meu pedido, ele veio até meu assento segurando o café com uma mão grande e trêmula. Parecia que metade do café tinha sido derramada na bandeja, mas o sabor não estava ruim. Ele ia e voltava como se não soubesse o que fazer.
Ele curvou as costas assim que estendi a mão. Eu podia vê-lo tremendo violentamente enquanto escovava o cabelo dele uma vez. Suas lágrimas escorriam pelo chão. Af. Ele era exatamente igual a Xuejin. Embora fosse um pouco diferente, ele pareceu muito aliviado ao ver que eu estava agindo como antes, diferente de antes, quando eu agia como se estivesse sempre traçando um limite. Ele estava tão feliz quanto liberado da ansiedade de que eu continuaria me afastando assim ou que talvez eu não fosse mais a Lei Kiliong que eles conheciam. E você poderia ter nos dito que estava indo bem. De vez em quando. Você pode ver que estou bem agora. Tenho muitas coisas para te contar, mas não temos tempo. Mais uma xícara de café, Deokigu. Parece mais saboroso agora que estou bebendo depois de tanto tempo. Bem, eu pratiquei. Eu ri. Ele falava alto tentando esconder o constrangimento. Enquanto isso, olhando para Jinking, que nos deu tempo para resolver as coisas, ri mais uma vez. Que cara educado. Um vilão amigável que esperou enquanto os personagens principais aproveitavam o tão esperado reencontro. Eu não sabia se ele percebia que a vez dele não viria só porque ele veio e gritou ou se precisava de tempo para organizar suas emoções, mas eu podia vê-lo me olhando com todo tipo de emoção. Ele tinha uma expressão distorcida e rangia os dentes. Parecia que ele queria correr até mim imediatamente e me estrangular. Ele parecia estar tentando se acalmar depois de gritar até agora, mas quando enviei um sorriso de canto mais uma vez, pude ver o corpo dele se mexendo. Esse filho da puta. Filho da mãe. Seu filho da mãe. Ele não consegue controlar suas emoções. Não acho que ele sempre foi assim. Tenho certeza de que isso é um transtorno real de controle de raiva. Não era um transtorno seletivo de controle da raiva que humanos normais têm. Ver ele chegando ao ponto de não conseguir controlar as emoções à vontade me fez rir um pouco. Me perguntei se minha personalidade gentil era um pouco distorcida. Então o que mais eu precisava dizer? Ver esses caras, que sempre eram calmos e racionais, ficando animados só de olhar para o meu rosto e enlouquecendo, me fazia sentir como se os corações deles estivessem pulsando e zumbindo lá no fundo. Esse rosto certamente parecia uma fonte de vitalidade para mim. Você quer dizer filho da puta? Seu traidor sujo e feio. Ele era o cara que tentava se esconder desde o começo. Eu não conseguia entender por que ele tentava fazer isso, mas é engraçado vê-lo imitando o NPC que foi criado, se revelando descaradamente. Eu estava cético, mas agora achei que entendia. Eu não sabia exatamente como ele chegou a esse lugar, mas era verdade que Jinking, que estava na minha frente agora, lembrava do que aconteceu no passado. Talvez fosse o próprio cara. Por que você está tão irritado, comandante? Como uma pessoa inteligente, não deveríamos conseguir conversar sobre isso com calma. Lei Kiliong. Lei Kiliong. Não estávamos em bons termos. Qualquer um que te visse pensaria que terminamos mal as coisas. PPFFF. O quê? Que? Como você ousa dizer essa besteira? Como você pode falar assim? Como ousa? Como? Você parece estar excessivamente irritado, comandante. Faz muito tempo desde que nos encontramos. Gostaria de colocar o papo em dia e conversar sobre assuntos que ainda não terminamos de falar. Ah! Que tal tomar um café? Dê o Kigu. Dê um para ele. PFFF. Você. Preciso pedir desculpas. Para ser honesto, eu também cometi um erro. Mas não é sem desculpas. Eu fiz o meu melhor do meu jeito, mas o que você faria com a bagunça que fez? Também queria seguir sua vontade o máximo possível, mas a situação não era. Ei. Não foi fácil. Quero dizer, aqueles desgraçados de gangue demoníaca. Teu. Puei. Lekilong. Puei. Tosse. Puei. Tosse. Tosse. Puei. Lekilong, seu desgraçado. Ele pulou do assento e estendeu a mão, mas o sistema não permitiu. Ele bufou no ar. Parecia ter perdido a razão a ponto de, se tivesse mantido um corpo perfeito agora, sua pressão arterial explodiria e ele morreria. Achei que não funcionaria com a cara do Yejin. Foi uma sorte poder colocar minha expressão no rosto dela. Onde mais eu poderia ver uma vista tão magnífica? Comandante, isso é um corpo criado ou você é um fantasma? Seja o que for, ficar muito irritado não faz bem para a saúde. Onde está o invocador de demônios que conheci antes? Você não deveria sempre mostrar sua razão e liderar a república com uma figura carismática. O você atual é vergonhoso demais. PFFF. É vergonhoso demais.
É tão vergonhoso que me faz rir. Não é vergonhoso demais para mostrar um antigo inimigo? Traço. Ah, droga. Devo ter ido longe demais. Eu devia ter parado no primeiro verso. Eu queria que ele ficasse um pouco mais irritado, se possível. Então continuei mandando caras de desdém, mas quando passei do versículo 1 para o versículo 3 e 4, parecia que ele tinha recuperado a razão. O fato de eu continuar provocando ele, querendo vê-lo enlouquecer, virou uma fonte de problemas. Ele prendeu a respiração como se tentasse não ver meu rosto o máximo possível. Ele até evitou meu olhar. Pensei que, se ele olhasse para o sorriso no meu rosto mais uma vez, mostraria o mesmo comportamento de antes. Traço. Você voltou a ser como era. Jin King cruzou as pernas e ergueu a ponta do queixo. Brinquei no quadro de status com o dedo médio e entreguei o café com um gesto exagerado, mas ele pegou o café com uma expressão casual e bebeu com dignidade, como sempre. Fiquei irritado porque parecia que ele estava tentando não ficar bravo como antes, mas e daí? Não pense que vou me envolver na sua guerra psicológica barata, seu trapaceiro sujo. Parece que você foi bastante levado agora há pouco. Acho que você recuperou a razão, porém. Ah, droga, se fosse meu rosto, o efeito teria sido melhor. Na verdade, acho que ficou bem. Você tem que se assumir assim. Não é óbvio o que você está pensando. Você poderia pagar a dívida naquele momento, ou que me esmagaria. Não é óbvio o que os vilões dos velhos tempos pensam. Precisamos seguir uma nova direção em que todos possam ter uma situação vantajosa para todos. Na verdade, tenho quase certeza do que você está pensando. Você está ansioso agora. Por que eu deveria estar ansioso? Você sabe muito bem que não pode me vencer. Era engraçado como você parecia fazendo provocações inúteis ou gestos exagerados. E você? Estou dizendo que sua fachada vem da sua baixa autoestima, seu rato. A forma como você atua como um ator no palco é como um animal assustado inflando seu tamanho. Pobre e miserável. Não sei quem está sentindo pena de quem. Quem você acha que é a verdadeira pessoa lamentável? Não foi você quem perdeu sua honra. Ou sou eu, reverenciado como o Deus do continente? Como você está se sentindo agora é o que importa. É engraçado. Como você disse, mesmo sendo o Deus do continente, você se sente inferior a mim. Não sei se foi congênito ou adquirida, mas... Você está louco, seu desgraçado. Agora é um rosto que vale a pena ver. Você está falando demais. Aqueles que têm muito a perder se sentem inseguros até com as menores coisas. Você não lembra? Como terminou a Guerra da República? Seu estúpido do macaco. Mesmo agora, você não tem nada a dizer. Foi um erro, e admito que perdi naquela hora. Mas acho que desta vez será diferente. Diferente, meu traseiro. Bastardo. Parece que você esqueceu que foi enganado. Aos meus olhos, você é quem parece uma fera assustada com tamanho inflado. Foder. Qualquer um pode ver que eu tenho vantagem. Chega de blefe. Não pense que todo mundo vai crescer tanto quanto você. Nossa. Certo. Entendi, comandante. Vamos ver até onde a sabedoria e tática transbordantes do nosso grande comandante funcionam. O que você acha que eu vou fazer? Traço. Fale, comandante. Diga com essa boca atrevida. O que você acha que eu vou fazer? Eu podia ver o homem mordendo os lábios. Na verdade, nem sei o que vou fazer. Então era natural que ele não soubesse. Filho da mãe. No entanto, ele e eu. Nós sabíamos disso. O ritmo importa. O mais importante era quem lideraria o ritmo. Bem, o que um invocador de demônios sem honra saberia, né, Ayan? Sim. Sim. O que um invocador de demônios sem honra é se sabe. Ei. Estou certo, Sora? Ah. Sim. O invocador de demônios. Não. Eu tentava desesperadamente acalmar meu coração, mas sem perceber, meu rosto estava distorcido. Ei, o que um invocador de demônios saberia? Doía mais quando alguém atacava em grupo do que quando o fazia sozinha. Como? Traço. Como alguém que não tem colegas e família pode ousar mexer comigo? Regressor Instruction capítulo 828, o último, 61. Os colegas do cara que foram para um outro lado não voltariam nem que o céu caísse. O invocador de demônios não sabe de nada. Ele é um desgraçado que faria até Satanás passar vergonha. Sinto pena dos cidadãos da República que confiam e seguem um homem assim. Deokigu está bem. Vocês estavam unidos com maldade contra o continente, e ainda fazem isso mesmo depois de morrerem. Conheci muita gente,
Mas essa é a primeira vez que encontro um psicopata como você. Servo demoníaco impuro. Se você ainda tiver um pouco de humanidade, é correto arrepender-se dos seus pecados e se ajoelhar diante da luz. Sora também deveria dizer algo. Ah, sim. Esse invocador de demônios. Como? Como? Você pode invocar demônios neste continente pacífico. A luz brilhava ainda mais quando estávamos juntos. Esse é um grito sincero vindo do coração dele. Só de olhar para ele com um sorriso malicioso, comecei a perceber sua expressão ansiosa. Achei que ele estava ansioso se seu coração seria abalado, em vez de ansioso com críticas. Ele sabia. Jin King entendeu que não deveria se abalar, que não deveria se deixar levar pelo ritmo e que não deveria ser empurrado para uma luta que parecia inútil. No entanto, não seria fácil manter a compostura. A arrogância que ele tinha estava visivelmente rachando. Como poderia manter a compostura ao ver a luz sagrada que permaneceria a única mancha em sua vida? Vendo que ele não podia responder à pergunta do que eu iria fazer. Ele deve estar pensando que precisa ter cuidado. Para ele, o Lei Yong-man era o tipo de pessoa cujas capacidades ele não conhecia completamente. Ele me chamou de golpista sujo e me descreveu como um idiota que só blefava, mas não tinha como ele pensar nisso na cabeça. Porque ele não é tal que não aprende a lição com fracasso. Ele já tinha aprendido lições suficientes com o passado. O humano à sua frente estava agindo de forma imprevisível, e talvez ele estivesse julgando que eu poderia virar o jogo enquanto ele não tinha a capacidade de liderar o tabuleiro. Talvez ele estivesse me superestimando um pouco mais. Talvez a explosão de fontes de poder mágico mais cedo lhe tenha dado uma chance de pensar. Não posso dizer que foi uma situação muito agradável para ele me alertar, mas gostaria que ele pudesse me superestimar um pouco mais, se possível. Era importante fazê-lo agir com cuidado sobre onde e quais medidas apareceriam. Afinal, era uma situação em que eu venceria com o passar do tempo. Era óbvio sem nem mesmo ver os pedaços da facção demoníaca, que perdeu muitas de suas fontes mágicas. Ele franziu a testa silenciosamente e olhou novamente para o quadro de situação, mas depois de confirmar que não havia danos graves na unidade principal, foi visto acariciando o queixo. Ele vai lutar. Decidiu que poderia mudar a situação desfavorável. Eu odeio isso. Em circunstâncias normais, levantar uma bandeira branca seria a decisão correta. Comecei a me irritar quando ele encontrou uma saída que eu nem conseguia ver. A conversa foi longa. O que você acha? Eu também estava prestes a me perguntar o que você faria. Não deveríamos continuar? Parece que você está agindo como se já tivesse vencido. O Kim Sung do pôr do sol olha para o céu. Ele expressa uma intenção que não pode ser transmitida ao jogador. Sua intenção não foi comunicada. Porque ele continua pegando insetos. Estou curioso sobre seu próximo passo. Deve ser blefe de qualquer forma. Você ainda tem algo para mostrar? Eu não precisava entrar em pânico. Em momentos como este, era importante borrar a essência. Não havia necessidade de me limitar a esse tabuleiro de jogo miserável. Se ele me via como um humano imprevisível, então era certo agir assim. Embora tenha sido dito que eu precisava atacar para vencer o jogo, gostaria que ele apresentasse várias hipóteses, se possível. Talvez seja mais fácil criar um ambiente confortável para se movimentar dizendo que eu estava procurando um método ofensivo que ele não conhecia. Não há nada melhor do que nublar a questão quando você está em dúvida. Eu não prestava atenção no tabuleiro. Às vezes conversava com Aya, tomava café ou levantava do meu assento. Depois de colocar os soldados e cidadãos da República na linha de frente, simplesmente me preparei para a guerra e olhei ao redor. Seria importante conversar com Delkigu sobre notícias da federação onde Eira estava e rir dele como se esses jogos não importassem. Seria difícil ignorar. Comandante, como conheceu Lei Ji? Era uma pergunta que poderia chamar sua atenção. Essa é uma pergunta sem sentido. Acabei de receber uma oferta de alguém. Você sabia que eu morri? Devo atender? Não sei se esse tipo de conversa é importante. Que tal focar um pouco mais na guerra? Não sei. Francamente, não importa. Esse evento também não parece tão importante assim. Você entende como as coisas estão indo aqui? Eu sei. Você sabe que o continente masmorra de nível mítico onde o Filho da Luz foi sacrificado foi aberto, e você está sendo usado como peça para impulsionar o evento. Para você, essa busca é tanto o sentido da existência quanto o propósito em si, mas para mim não vem com o mesmo significado. Isso é mentira.
Tenho certeza de que você pode pensar assim. Isso é uma mentira muito descarada. Não sei se é autoconfiança ou se você enlouqueceu, mas não há objeção ao fato de que suas ações são inventadas, seu. Não disse que pessoas que têm algo a proteger são fracas. Existe algum motivo para sua voz ser ouvida por aquela mulher maluca e pelo grande idiota. Não importa se não gostarem, mas o que posso fazer se eles gostam de mim? Você está nervoso. Você fica nervoso porque as coisas não estão indo do seu jeito. Você virou um detector de mentiras num piscar de olhos. Eu só coloco o que vejo em palavras, lixo. Não sei o que você está olhando, e acho ridículo que você ache que sua interpretação está certa. É uma história simples. Não é tudo só para se exibir? É plausível que você esteja no corpo daquela mulher, inchada como um ator no palco, mas acho que o timing é bem conveniente para você. Foi quando a mulher deste pequeno campo de batalha morreu, se não me engano. Parece que você está atuando, até se enganando, mas não pense que pode enganar meus olhos. Boa suposição. Até essa pequena produção pode ser um espetáculo para esconder seus verdadeiros sentimentos. Se me provocar e aumentar a tensão fosse para esconder essa ansiedade, talvez fizesse sentido. Ah, claro, como você disse, isso é um palpite, não uma certeza. Sim. 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 Você está certo. Você está certo. E sinto que seu comportamento atual é um ato de esconder seu medo. Você está nervoso. Eu não esperava que houvesse pessoas que valorizassem um desgraçado como você, mas me parece que você está assumindo uma situação em que está cometendo um erro. É tão irritante. Esse desgraçado. Diferente de você. Tudo o que preciso fazer é me manter nesta guerra. Que irritante. No entanto, provavelmente não estava convencido dessa hipótese. Não, ele pode estar tentando suprimir sua certeza, já que sabia que não deveria deixar de lado a possibilidade de eu esperar que ele pensasse assim. Em outras palavras, ele estava pensando em responder a todas as mudanças e variáveis agora. Eu não precisava negar ou afirmar. De qualquer forma, não importava. Não vou negar. Acho que acertei. É a honra dessa mulher segurando seus tornozelos. Isso foi engraçado. É verdade que não quero que Yejin morra. É um exagero dizer que vim aqui para evitar a morte dela, mas talvez seja só isso. Você se sentiria melhor se eu dissesse assim? Assim que me acalmei, imediatamente senti lágrimas escorrendo dos meus olhos. Seu rosto, que mantinha constantemente a expressão de pôquer, ficou distorcido por um momento. Pensei em perder Xuejin por um momento e presumi que eu era um humano que reagia à morte de um ente querido mudando a disposição de Lei Qilong. Depois de um tempo, minhas mãos começaram a tremer. Senti meu corpo cair até o abismo. Raiva, frustração e todo tipo de emoções negativas misturadas. Meu queixo tremia, e lágrimas caíam constantemente dos meus olhos. Ah! Af! Af! Barulhos estranhos estavam sempre saindo da minha boca. Era difícil respirar. Minha cabeça estava tonta, era estranho. Quase senti vontade de vomitar. Filho da louco. Você obviamente é louco. Isso é ruim. Nunca mais vou fazer isso. Com quem você gostaria de conversar? Não importa que tipo de pessoa você pense de mim, estou disposto a me adaptar a isso. Filho da louco. As sobrancelhas dele se contraíram enquanto eu batia na coxa com o dedo. Não importa o que você pense, depende de você. Mas seria mais fácil para você pensar em mim como um desgraçado que sempre volta atrás na minha palavra, dependendo da situação em que estou. Vou te dar um conselho sério. Não importa como você acabe, você vai enlouquecer eventualmente. Não é você quem deve julgar, então não pense em me medir, tá bom? É irritante. Para ser honesto, você não deve estar feliz. Se eu achar que meu povo vai desaparecer, posso enlouquecer, como você disse. Mas não importa. Acho que você pode. Você sabia que a condição de limpeza desta masmorra é a ressurreição de Lei Qilong ou o fim de toda a vida? Eu sei. Você vai pensar que subiu neste palco novamente por causa do último, mas do meu ponto de vista, isso não importa. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.